Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O aeroporto privado estava silencioso, exceto pelo zumbido constante dos motores de um jato executivo de última geração. O salão VIP, banhado pela luz do pôr do sol, reluzia com seus pisos de mármore e poltronas de couro creme. Assistentes e motoristas se moviam com passos silenciosos, antecipando cada capricho dos passageiros. Entre eles Victor Langley, um empresário conhecido por sua riqueza e ego descomunal, observava a cena com uma mistura de desdém e satisfação. Cada movimento em seu ambiente tinha que estar sob seu controle. A poucos metros de distância, uma figura simples porém determinada cruzou o corredor. Clara Bennett, uma jovem elegante, mas discreta, carregando uma mochila discreta. Ela caminhou com confiança em direção ao jato particular, seus olhos brilhando com uma calma segurança. Os transeuntes a ignoraram, supondo que ela fosse apenas uma funcionária ou uma simples acompanhante. Victor, percebendo sua aproximação, franziu a testa. Seu tom, frio e autoritário, cortou o ar. Com licença, você não pode embarcar. Clara ergueu os olhos com a voz suave, mas firme. Sou convidada do dono do jato. Victor caiu na gargalhada com um tom condescendente. O dono? Aqui, quem decide sou eu. E eu digo que não. Sua arrogância pairava no ar, enquanto os assistentes trocavam olhares constrangidos. Ele não fazia ideia de que Clara não era apenas uma convidada do dono, ela era sua confidente sócia. E que sua recusa desencadearia uma humilhação pública memorável. Por trás das grandes portas de vidro, Elijah Martin, o verdadeiro dono, observava a cena da passarela. Seu olhar calmo, porém penetrante, acompanhava cada movimento de Victor. Ele sabia que a arrogância do homem seria sua ruína. O silêncio do saguão crepitava com uma tensão palpável. O momento em que Victor aprenderia que dinheiro e poder aparente nunca são suficientes para mascarar a verdade estava se aproximando. Clara parou a poucos passos do jato, erguendo a cabeça na direção de Victor com um sorriso quase imperceptível. Um sorriso que prometia que a lição que ele estava prestes a receber seria tão rápida quanto memorável. O jato aguardava em silêncio, testemunhando o confronto iminente. O momento era perfeito, e a cortina da humilhação logo se levantaria. O sol ainda estava alto no céu quando Clara Bennett entrou no aeroporto particular. Seus passos eram calmos e deliberados, mas sua presença mal pareceu perturbar os transeuntes que se apressavam para embarcar em seus jatos. Ela vestia um terno simples, porém impecavelmente cortado, e carregava uma pequena mochila discreta. Nada em sua aparência sugeria que ela era convidada de um dos homens mais poderosos da cidade. A poucos metros dali, Victor Langley reinava no saguão VIP, com as mãos cruzadas atrás das costas, monitorando cada movimento com ares de rei em seu reino. Sua reputação de homem inflexível e arrogante o precedia, e ele apreciava o poder invisível que exercia sobre aqueles ao seu redor. Clara caminhou em direção ao jato particular sem demonstrar a menor hesitação. Os assistentes, ligeiramente surpresos, trocaram olhares curiosos. Victor, percebendo sua aproximação, franziu a testa. Com licença, disse ele bruscamente. Você não pode embarcar neste jato. Clara ergueu os olhos com a voz calma, mas determinada. Fui convidada pelo dono. Victor soltou uma risada seca. O senhorio? Aqui, eu decido tudo. E estou lhe dizendo não. Deu um passo à frente, impondo sua presença, mas Clara não se moveu. Seus olhos calmos encontraram os dele sem medo ou respeito forçado. Os atendentes perplexos observavam a cena com uma mistura de constrangimento e curiosidade. Os passageiros VIP cochichavam entre si, surpresos com a audácia da jovem e a arrogância flagrante de Victor. Então, um silêncio quase palpável pairou sobre o salão. Uma figura aproximou-se lentamente por trás de Clara, Elijah Martin, o verdadeiro dono do jato. Elegante e imponente, ele permanecia ereto com o olhar fixo em Victor. A tensão aumentou. Cada músculo do corpo de Victor se contraiu, mas antes que ele pudesse responder, Elijah simplesmente disse: Victor, acho que você está enganado. Victor congelou, sentindo pela primeira vez a vertigem de perder o controle. Todos os olhares estavam sobre ele. Ele acabará de cruzar a linha. Clara, de pé ao lado dele, esboçou um leve sorriso. Ela sabia que o momento decisivo se aproximava e que a lição seria inesquecível. Victor Langley sentiu seu autocontrole vacilar. Nunca antes alguém ousara desafiar sua autoridade tão abertamente, e muito menos com tamanha compostura desconcertante. Endireitou-se, cerrou os dentes e tentou falar novamente em um tom mais autoritário. Elias,
Não sei o que te faz pensar que você pode. Mas Elijah não o deixou terminar. Avançou lentamente, cada passo ecoando no salão silencioso. Seu olhar penetrante fixou-se em Victor com uma precisão quase gélida. Você ouviu direito, Victor. Esta jovem vai embarcar no meu jato. E você vai embora. Victor empalideceu ligeiramente. Seus olhos percorreram o salão. Assistentes perplexos, passageiros curiosos, todos testemunhas da cena. De repente, ele percebeu que sua reputação de homem invencível estava se desfazendo sob o olhar deles. Clara, ainda ao seu lado, não disse nada. Seu simples silêncio era mais poderoso do que qualquer palavra. Ela observava a cena, pronta para embarcar assim que o sinal fosse dado. Victor tentou uma última manobra. Você não pode fazer isso comigo. Eu comando este salão, eu decido quem entra e quem não entra. Elias parou bem na frente dele, com um leve sorriso frio nos lábios. E no entanto, Victor, sou eu quem decide. Naquele instante, os funcionários se aproximaram e começaram a escoltar Victor em direção à saída. Os passageiros cochichavam, alguns reprimindo o riso, outros aplaudindo silenciosamente. O homem que sempre governara com mão de ferro se viu humilhado diante de todos aqueles que o admiravam ou temiam. Victor tentou resistir, protestar, mas não havia poder que pudesse invocar ali. Elijah permaneceu calmo e imponente enquanto Clara embarcava com confiança. A lição fora aprendida. A arrogância nunca basta diante da verdade e do verdadeiro poder. Assim que o jato ligou, Victor se viu do lado de fora, sozinho, vermelho de vergonha, observando a cena que acabará de destruir sua imagem de controle absoluto. O motor do jato particular rugia suavemente e a cabine era banhada pelo brilho dourado do pôr do sol. Clara acomodou-se na poltrona da janela, o rosto relaxado, quase sorrindo, enquanto Elijah sentou-se à sua frente. A atmosfera dentro da aeronave contrastava fortemente com a tensão que ainda pairava no ar em terra. Do lado de fora, Victor Langley permanecia imóvel no asfalto, com as mãos cerradas, incrédulo com o que acabará de presenciar. O rosto estava vermelho de vergonha, e a cada minuto que passava, sua frustração aumentava. Os comissários de bordo e os passageiros VIP observavam em silêncio, alguns cochichando detalhes da humilhação pública. Na cabine, Elijah inclinou-se ligeiramente em direção a Clara e murmurou com um sorriso. Veja bem, às vezes o maior poder não é o dinheiro, mas a paciência e a verdade. Clara assentiu com a cabeça, os olhos brilhando de orgulho. Imagino que alguns homens se esqueçam rapidamente de que não controlam tudo. O jato começou a taxiar pela pista e o som dos motores transformou-se num ronco reconfortante, símbolo de partida rumo a novas possibilidades. Clara observou as luzes da cidade desaparecerem pela janela, consciente de que aquele momento marcava uma virada. A arrogância de Victor não só fora confrontada como fora publicamente varrida para debaixo do tapete. De volta à pista, Victor Langley foi forçado a confrontar a magnitude de seu fracasso. Seus funcionários agora evitavam seu olhar, alguns murmurando comentários sobre a situação humilhante que acabavam de presenciar. A lição era clara. O verdadeiro poder não se prova pela intimidação, mas sim pelo respeito e pela legitimidade. No céu, o jato particular subiu graciosamente, levando Clara para um futuro onde ela jamais estaria sob o controle daqueles que acreditam que a arrogância é suficiente para conseguir tudo o que se deseja. Elijah, observando o horizonte, sabia que a lição havia sido irrevogavelmente aprendida. E em algum lugar abaixo, Victor Langley agora precisava reconstruir sua imagem, se é que ainda era capaz disso. Victor Langley não conseguia aceitar a humilhação que acabará de sofrer. Cada fibra do seu ser clamava por vingança. De volta ao seu luxuoso escritório, ele revisou as imagens e vídeos feitos pelos assistentes e passageiros que haviam filmado secretamente a cena na pista. Seu rosto, já marcado pela frustração, se contraiu ainda mais ao rever a imagem de Clara embarcando com um sorriso sereno, enquanto ele, Victor, era escoltado para fora do jato como um mero funcionário. Não posso deixar isso passar, murmurou para si mesmo, socando a mesa com os punhos. Ele contatou seus associados mais leais, exigindo soluções para retomar o controle e desacreditar Clara ou Elijah. Queria restaurar sua imagem manchada, recuperar a ilusão de poder que acabará de lhe escapar. Mas cada proposta parecia insignificante diante da realidade. Ele não era o dono do jato, e todas as testemunhas o viram fracassar. Enquanto isso, Clara e Elijah continuavam seu voo pelo céu tranquilo. Eles discutiam calmamente seus planos futuros, alheios às maquinações de Victor. A serenidade de Clara contrastava fortemente com a tempestade que se alastrava na mente de Victor.
De repente, no último ato de desespero, Vitor decidiu ligar diretamente para a sala VIP para tentar impedir o voo. Ele queria que Clara desembarcasse do avião, para lembrar a todos quem era o verdadeiro chefe. Mas, para sua grande surpresa, os comissários de bordo, agora leais a Elijah, recusaram-se a obedecer às suas ordens. Sr. Langley, disse um deles firmemente, não podemos mais apoiá-lo nessa linha de ação. Vitor sentiu o pânico dominá-lo. Não era apenas uma humilhação pública, era a completa perda de controle sobre o ambiente ao seu redor. Cada segundo que passava o condenava um pouco mais ao irreparável. A milhares de metros acima do solo, Clara olhou para Elijah e disse: ele pensou que podia nos intimidar, mas não tinha ideia de quem éramos. Elias assentiu com a cabeça, e é exatamente aí que reside o verdadeiro poder. Você não busca esmagar os outros, você conquista respeito por meio de quem você realmente é. No chão, Vitor Langley finalmente compreendeu a magnitude de sua queda. Sua tentativa de vingança havia se transformado em uma demonstração pública de impotência, e não havia como reparar a humilhação. O jato desapareceu no céu, levando Clara e Elijah rumo a novos horizontes, enquanto Vitor permaneceu sozinho, cercado por seus luxos vazios, tendo apenas o fracasso e a vergonha como companhia. O jato particular iniciou a descida em direção ao aeroporto de destino, deslizando suavemente pelo céu alaranjado do entardecer. Clara observava pela janela as luzes da cidade cintilando como um tapete de diamantes com um sorriso discreto nos lábios. Elijah, ao seu lado, observava a cabine, satisfeito com a serenidade que reinava após o confronto com Vitor. Entretanto, no andar de baixo, a notícia do incidente se espalhou rapidamente. Atendentes e passageiros que presenciaram a humilhação compartilharam discretamente os vídeos nas redes internas da elite local. Cada clique e cada visualização alimentavam o escândalo. Vitor Langley, o homem arrogante, o empresário invencível, havia sido humilhado publicamente diante de um salão lotado de testemunhas. Vitor, ainda em seu escritório após a tentativa fracassada de retomar o controle, encarava o celular com consternação. As notificações não paravam de chegar, cada uma um golpe a mais em seu orgulho já ferido. Ele tentou apagar os vídeos e conter a disseminação, mas logo percebeu que era tarde demais. O mundo agora sabia que o homem que respeitavam por seu poder e riqueza havia se mostrado impotente diante da verdade. Dentro do jato, Clara quebrou o silêncio. Você viu o pânico do Vitor? Perguntou ela com um leve riso na voz. Elijah sorriu. Sim, mas não é só diversão. É uma lição para todos aqueles que pensam que arrogância e riqueza são suficientes para conseguir tudo. Assim que o jato pousou suavemente na pista, Clara e Elijah saíram, com passos calmos e confiantes. Transeuntes, fotógrafos e curiosos estavam presentes, intrigados com a pequena multidão ao redor da aeronave. Vitor, que tentará alcançar Clara, chegou atrasado, vermelho de vergonha, percebendo que sua humilhação agora seria não apenas privada, mas pública. Os flashes das câmeras disparavam, capturando cada detalhe. Clara sorrindo, Elijah imponente e Vitor parado ali, perdido e humilhado. A queda estava completa. Não havia desculpa, não havia escapatória. A lição havia sido ensinada e gravada na memória de todos. Clara olhou para Elijah e sussurrou: obrigada por me deixar entrar neste mundo, e por me mostrar que o verdadeiro poder reside na dignidade, não no medo. Elias colocou a mão no ombro dele. E agora podemos seguir em frente, livres daqueles que só conhecem arrogância e presunção. Vitor, por outro lado, agora tinha que encarar a dura realidade. Sua reputação, antes inabalável, havia sido destruída em minutos. E o mundo acabará de ver que o verdadeiro poder não reside no medo ou no dinheiro, mas na paciência, na verdade e na dignidade. Vitor Langley se recusava a aceitar a realidade. Cada segundo que passava o condenava a mais humilhação, mas seu orgulho não lhe permitia desistir. Em seu escritório, cercado por telefones e telas piscantes, ele lançou uma última tentativa de retomar o controle da situação. Ele decidiu contatar todos os seus contatos influentes, na esperança de usar suas conexões para desacreditar publicamente Clara e Elijah. Seu plano era simples: criar um escândalo, um boato que influenciasse a opinião pública a seu favor. Mas quanto mais tentava convencer seus aliados, mais encontrava recusas educadamente gélidas. A notícia de sua humilhação havia se espalhado rápido demais, e ninguém queria ser associado a um homem que acabará de perder toda a autoridade. Entretanto, Clara e Elijah chegaram ao seu luxuoso hotel. Os funcionários da recepção os receberam com aplausos e sorrisos de admiração. Para eles,
A história da humilhação de Vitor já havia se tornado um exemplo de justiça pública instantânea. Clara se sentia leve, livre do medo e da opressão que a arrogância de Vitor poderia ter-lhe imposto. Vitor, furioso, organizou uma conferência improvisada na esperança de salvar as aparências. Mas ao entrar na sala percebeu com horror que a maioria dos convidados já conhecia a história. Os murmúrios e olhares céticos pesaram sobre ele, evidenciando sua derrota. Até mesmo seus colegas mais leais evitavam seu olhar. Senhoras e senhores, ele começou com a voz trêmula apesar de seus esforços para parecer confiante. Mas antes que ele pudesse continuar, uma jornalista levantou a mão. Vitor, como você explica impedir alguém de embarcar em um jato que não lhe pertencia? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras de Vitor pareciam ridículas diante das evidências. Cada tentativa de justificativa soava vazia e patética. Seus gestos antes imponentes, agora pareciam desesperados e absurdos. A quilômetros de distância, Clara e Elijah recebiam notificações das redes sociais e dos canais de notícias. A história de Vitor Langley estava se espalhando pelo país. Cada mensagem reforçava seu triunfo silencioso e lembrava a todos que a verdadeira autoridade não reside na arrogância ou na riqueza, mas na dignidade e na verdade. Enquanto isso, Vitor Langley percebeu que seu plano mais recente havia fracassado. Sua tentativa de vingança foi um fracasso monumental, selando sua ruína aos olhos de todos que testemunharam sua arrogância e derrota. Clara e Elijah caminhavam pelo saguão do hotel de luxo, com passos calmos, mas cheios de confiança. Jornalistas e fotógrafos, informados da chegada do jato, já os aguardavam. Os flashes das câmeras disparavam, mas para eles não era uma demonstração de orgulho, era o símbolo de uma vitória merecida. Clara, sorrindo mas com humildade, dirigiu algumas palavras às câmeras. A verdadeira força não reside na intimidação ou no dinheiro. Ela reside no respeito e na dignidade que demonstramos aos outros. As palavras ecoaram pela sala e foram rapidamente repercutidas pela mídia. Do lado de fora, Vitor Langley, ainda furioso, acompanhava as notícias pelo celular. Cada entrevista, cada foto, cada artigo lembrava ao mundo a humilhação que ele havia sofrido. Até mesmo seus aliados mais próximos começavam a duvidar de sua autoridade e discernimento. Nas sombras, Elijah colocou a mão no ombro de Clara. Olhem em volta, tudo o que fizemos hoje foi mostrar que a arrogância nunca tem a última palavra. Clara assentiu com a cabeça, os olhos brilhando de satisfação. E que às vezes, simplesmente manter a calma e a justiça pode derrubar até mesmo os mais poderosos. Os hóspedes e funcionários do hotel que acompanhavam a história ao vivo começaram a aplaudir. A lenda de Vitor Langley e sua arrogância acabará de mudar para sempre. Clara e Elijah não só venceram a batalha, como também melhoraram sua reputação, demonstrando que paciência, estratégia e dignidade sempre triunfam sobre a arrogância e a impulsividade. Vitor, por sua vez, permaneceu trancado em seu escritório, sozinho com sua fúria e seu fracasso. Ele compreendeu que sua queda não se devia simplesmente a um erro isolado, mas a uma verdade que ele não podia comprar nem controlar. O verdadeiro poder pertence àqueles que sabem combinar força e respeito, e não àqueles que se consideram superiores aos outros. Clara, olhando para a cidade iluminada do terraço do hotel, sorriu uma última vez. Algumas pessoas pensam que a riqueza traz poder, mas o verdadeiro poder reside no que você faz quando não tem nada a provar. E com essas palavras, ela e Elijah desapareceram no luxo discreto do hotel, deixando para trás Vitor e sua arrogância reduzida a nada. Vitor Langley ainda não conseguia aceitar a magnitude de sua derrota. Cada notificação, cada imagem de Clara e Elijah sorrindo nas redes sociais e nos noticiários locais era um golpe doloroso em seu orgulho. Ele tentará todas as manobras possíveis para salvar sua imagem, mas tudo estava desmoronando ao seu redor. Naquela manhã, ele foi convocado para uma reunião de emergência com os investidores e sócios de sua empresa. Entrou na sala tentando manter a compostura, mas os rostos ao redor da mesa já expressavam uma mistura de dúvida e desconfiança. Seus sócios cochichavam, lançando-lhe olhares furtivos, alguns discretamente pegando seus celulares para rever o vídeo viral da humilhação na pista de pouso. Vitor, começou um dos investidores com voz gélida, precisamos conversar sobre a imagem da sua empresa. A história recente com o jato está circulando por todas as nossas redes. Vitor sentiu o chão ceder sob seus pés. Abriu a boca para responder, mas nenhum argumento parecia válido. A humilhação pública que começara na pista de pouso, agora tinha repercussões diretas em seu império. Os sócios estavam perdendo a fé e alguns já consideravam se retirar.
Enquanto isso, Clara e Elijah desfrutavam do sucesso com uma elegância discreta. Sabiam que a verdadeira vitória residia não apenas em terem humilhado Victor, mas em terem provado que paciência, estratégia e dignidade sempre triunfam sobre a arrogância. Algumas horas depois, a notícia se espalhou: Victor Langley acabará de ser demitido do cargo de presidente de sua empresa. A mídia falou abertamente sobre o assunto, enfatizando que a queda de um homem outrora todo-poderoso fora precipitada por sua arrogância e sua incapacidade de respeitar os outros. Clara, ao receber a notícia por meio de uma simples mensagem de alerta, esboçou um sorriso discreto. Justiça, mas sem violência. Simplesmente através da verdade e da paciência. Elias colocou a mão no ombro dele e disse: às vezes deixar as coisas seguirem seu curso natural é mais poderoso do que qualquer confronto. Isolado e derrotado, Victor finalmente compreendeu que sua arrogância e obsessão por controle o levaram à ruína. O mundo testemunhou sua queda, e não havia mais volta. A lição estava gravada em pedra: o verdadeiro poder não reside na intimidação ou na riqueza, mas na dignidade, no respeito e no autocontrole. Ao amanhecer, Clara e Elijah observaram a cidade despertar, conscientes de que a vitória fora completa, silenciosa, porém retumbante, e que nada mais poderia abalar sua reputação ou sua serenidade. Victor Langley passou os dias seguintes em uma mistura de raiva e desespero. Seus funcionários não escondiam mais a desconfiança, alguns até comentando abertamente sobre a humilhação pública que ele havia sofrido. As redes sociais estavam repletas de memes e comentários sarcásticos sobre sua arrogância, cada postagem alimentando ainda mais sua espiral descendente. Suas reuniões de negócios estavam se transformando em verdadeiros suplícios humilhantes. Parceiros e investidores antes cheios de admiração, agora se mostravam cautelosos, reservados e desconfiados. Até mesmo seus antigos aliados, aqueles que por muito tempo se beneficiaram de seu poder, estavam se distanciando. A realidade de sua situação o atingiu em cheio. Sua reputação, construída ao longo de anos, estava agora manchada em questão de horas. Enquanto isso, Clara e Elijah seguiram seu caminho com confiança e elegância. Sua reputação de força discreta e integridade se estendia muito além do círculo imediato do jato particular. A mídia os retratava como exemplos de dignidade e inteligência, um contraste marcante com a arrogância de Victor. Os eventos recentes não apenas reforçaram sua imagem, como também forjaram uma admiração duradoura entre todos que acompanharam a história. Certa noite, Victor, sozinho em seu luxuoso escritório, assistia às imagens de Clara e Elijah chegando ao hotel. Cada sorriso, cada gesto elegante parecia zombar dele. Ele finalmente compreendeu que sua tentativa de vingança, seus esforços para manipular ou intimidar, só haviam servido para acelerar sua ruína. Ele murmurou para si mesmo, amargurado e desolado: está tudo acabou. Clara, por sua vez, observava calmamente a cidade da varanda do hotel, com Elijah ao seu lado. Ele pensava que podia controlar tudo, mas a verdadeira maestria está em saber como permanecer fiel a si mesmo. Elijah assentiu com a cabeça. E aqueles que se consideram todo-poderosos sempre descobrem tarde demais que o verdadeiro poder se mede pela dignidade e pelo respeito. Naquele momento a lição estava completa. Victor Langley não só perderá seu poder, como também sua honra perante o mundo. Clara e Elijah, por outro lado, continuavam sua ascensão, serenos e intocáveis em sua dignidade, enquanto Victor encarava a fria realidade de sua queda. Algumas semanas após o incidente na pista de pouso, toda a cidade já sabia da história. A mídia noticiou cada detalhe, desde vídeos que viralizaram até entrevistas com testemunhas, ilustrando a queda espetacular de Victor Langley e a elegância imperturbável de Clara e Elijah. Isolado e desacreditado, Victor havia perdido não apenas sua influência, mas também o respeito de seus pares. Investidores se afastaram, parceiros evitaram qualquer contato e as redes sociais continuavam a amplificar implacavelmente sua humilhação. Cada lembrança pública de sua derrota parecia enterrar ainda mais sua autoridade. Enquanto isso, Clara e Elijah viam sua reputação florescer. Sua compostura, dignidade e perseverança os colocavam acima da arrogância e da vaidade. Convites para eventos prestigiosos choviam, e cada aparição pública reforçava sua imagem como mestres do respeito e da estratégia. Naquele dia, em uma recepção privada realizada em sua homenagem, Clara ergueu sua taça e declarou diante de uma plateia cativada: alguns acreditam que riqueza e arrogância bastam para impor a própria vontade. Mas o verdadeiro poder reside na paciência, na dignidade e no respeito. Uma salva de palmas irrompeu no salão, e Elijah sorriu, colocando a mão no ombro dele.
A vitória deles não foi apenas a de um confronto isolado. Foi simbólica, um lembrete de que a ética e o autocontrole sempre triunfam sobre o orgulho e a força aparente. A quilômetros de distância, Victor Langley, trancado em seu escritório silencioso, acompanhava as notícias e publicações com uma mistura de raiva e desespero. Ele finalmente compreendeu que sua queda era irreversível. O homem que se julgava todo-poderoso fora varrido pela verdade e pela dignidade. O jato particular, símbolo da autoridade que ele pensava possuir, agora não passava de uma lembrança de sua humilhação. Clara e Elijah, por outro lado, continuavam a voar rumo a novos horizontes, livres, respeitados, invencíveis em sua elegância e força moral. E assim termina a história. A arrogância é impotente diante da verdade, e a dignidade e o respeito, mesmo nas ações mais simples, têm o poder de derrubar impérios.